Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Felicitar todas as mães aqui, na pessoa de minha mãe, que eu não falei com ela hoje ainda. Deus abençoe, manhinha, somos muito felizes e gratos a Deus pela sua vida. Já vi que a senhora não perdeu o jeito, né? Eu vi que a senhora estava reclamando porque estava correndo na igreja, não perdeu o jeito. Continua do mesmo jeito. Continua a mesma. Queridos, nós oportunamente, nós teremos o nosso momento de homenagem às mães, né? Se tudo correr bem, eu conseguir terminar a aula, mas viemos aqui para adorar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, trazer nossas ofertas, a nossa gratidão. O que nós vamos conversar, o texto da palavra de Deus que nós vamos conversar hoje, tem um pouco a ver com isso, de termos uma personagem especial, mas que, na verdade, os apóstolos envolvidos, especialmente o apóstolo Pedro, tratou de apontar, não para essa personagem do que nós vamos ler, dos fatos que nós vamos ler, mas apontar para Cristo. É o que nós fazemos aqui hoje. Ainda que hoje seja o Dia das Mães, e elas merecem a honra e nossas homenagens, nossas deferências, mas estamos aqui olhando para elas, mas apontando para Cristo, falando do nosso Deus. Somos gratos a Deus, porque aprove a Ele no seu propósito eterno de nos conceder a bênção de nascermos no lar que nós nascemos e termos os pais que nós tivemos. Então, deixa eu só começar a apresentação aqui. Nós temos, aqueles que têm acompanhado a Escola Bíblica Dominical, sabem que nós temos estudado o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E eu convido todos, então, para lermos o capítulo 3 de Atos. Capítulo 3 de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos fazer uma leitura responsiva da palavra do Senhor, na expectativa de que, como palavra do Senhor, Ele fale ao nosso coração. Atos 3 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. O qual punha diariamente à porta do templo para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não posso nem ouro. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Porque vos maravilhais disto, ou porque fitais de olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito. O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Dessarte, mataste o autor da vida,
a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. A fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já foi designado, Jesus. Ao qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, sim, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversões. Oremos, meus irmãos. Senhor, te louvamos, Senhor, por mais essa manhã e por esse momento de estarmos aqui. Te agradecemos, Senhor, porque esse é o dia que o Senhor fez para o seu agrado. Te louvamos porque o Senhor concedeu graça, misericórdia e bondade para que os separássemos para a adoração do teu santo nome. E te pedimos que o Senhor nos conceda, agora que consideramos a tua palavra, Senhor, e a lemos e ouvimos, que ela cumpra todo o propósito que o Senhor estabeleceu. E sobre nós, Senhor, o Senhor conceda a bênção de reconhecermos as tuas promessas, de nos apropriarmos pela fé das bênçãos, Senhor, da tua palavra e do teu Santo Espírito, de renovadas as forças, Senhor, a alegria no coração, no serviço, tenhamos, ó Deus, a certeza, Senhor, do aguardo desses tempos de restauração, em que habitaremos em novos céus e nova terra, como a tua palavra assim nos diz. Em nome de Jesus, Senhor, apesar de nossas limitações e pecados, livra-nos de cair em tentações nessa manhã e que o teu Santo Espírito possa falar conosco, Senhor, operar em nós o mesmo Espírito que levantou esse coxo, possa erguer os nossos corações, Senhor, do pecado, do comodismo e erguermos para glorificarmos o teu santo nome. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, tenho dois objetivos hoje aqui, três, na verdade. Um é ser bem rápido, porque nós temos programação aqui após a aula, e falarmos de duas coisas que vocês viram que estão aqui no livro de Atos, nesse capítulo de Atos. Vamos tentar condensar esses textos de Atos dos Apóstolos. Às vezes a gente começa pegando perícopes, né? Assim, pequenos trechos, e explorando. Aqui a gente podia explorar um versículo apenas, ou apenas a cura, ou apenas a pregação, mas o que a gente vai tentar fazer aqui é dar o todo, a cura, o milagre poderoso, como diria pastor Hernandes, um milagre portentoso, e a pregação poderosa, que as duas coisas estão juntas, porque a pregação, se num primeiro momento a pregação foi motivada pelo Pentecostes, pela descida do Espírito Santo, aqui a pregação de Pedro, que começa a figurar como protagonista nessa parte
de Atos dos Apóstolos, é motivada pela cura desse homem coxo. Há uma transição, vocês devem lembrar, acho que o pastor Flauber ensinou aqui domingo pela manhã, sobre como viviam os convertidos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração. Lucas começa a registrar como é que aquela igreja que iniciava, 3.000 batizados e tal, como é que ela estava vivendo. E aqui há uma transição, porque ele parece ir do todo para a parte, né? Ele parece ir de como vivia a igreja, para dar um exemplo concreto, pegando a Pedro e João, o que é que acontecia na vida deles. Ele podia ter pego vários milagres, mas ele resolveu escolher um milagre que aconteceu, um sinal, um prodígio, porque sinais e prodígios acompanharam esse início da igreja. Ele escolheu um para registrar aqui no seu livro. Aqui um apude aqui, né, uma referência de um metodista do século XIX chamado M. Bounds. Ele diz que a igreja hoje está procurando melhores métodos, enquanto Deus procura melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens cheios do Espírito Santo. À vista do crescimento da igreja, aqui Atos 2, passando aqui por Atos 3, muitas pessoas querem pegar esse livro de Atos, que é um livro histórico, e estabelecer através dele um método para dinâmica na igreja, para crescimento da igreja, deixando em segundo plano o fato de ser realmente um livro que registra a história do início da igreja. Então, esse irmão aí do século XIX, ele aponta para que a nossa preocupação devia ser mais para a questão de homens cheios do Espírito Santo e não de ficar se preocupando com métodos de crescimento ou métodos diferentes de dinâmica e crescimento da igreja. Eu trouxe uma imagem que talvez seja um pouco esclarecedora, é a imagem do templo de Herodes, né? O templo de Salomão fora destruído, aí a gente tem o templo de Herodes. Essa parte, deixa eu ver se aqui, beleza, dá para ver aqui. Nós temos uma parte, nossa, como minha coordenação é zero, né? Eu vou ficar olhando aqui para o computador, que é melhor. Nós temos um átrio externo aqui, isso aqui é uma maquete, tá, gente? E nós temos aqui essa primeira entrada, que é a Porta Formosa. Aqui, nessa outra figura em perspectiva, talvez dê para a gente entender melhor. Essa porta inicial aqui seria a Porta Formosa, logo depois dos degraus aqui. Tá? Os gentios ficavam do lado de fora desse muro externo, o pátio dos gentios, e aqui dentro nós temos o pátio das mulheres, se é que de fato essa ilustração corresponde exatamente ao que havia na época. O pórtico de Salomão, ou portão de Nicanor, seria essa segunda entrada aqui para o templo. Passando dela, você teria então o local dos sacrifícios, o altar de incenso, enfim. E o milagre teria acontecido aqui nessa primeira entrada. Ainda à guisa de introdução, é interessante notar que os apóstolos eles mantiveram determinadas tradições de judeus zelosos e piedosos. Os judeus tinham 3 momentos de oração no templo. Um era às 9 horas da manhã, outro às 3 horas da tarde, isso no nosso horário, né? E outro às 6 horas da noite. A hora nona era 3 horas da tarde. Não sei se você costuma orar esse horário, mas o judeu piedoso, ele ia para o templo, então, se reunia ali para fazer as suas orações. E os apóstolos, apesar da nova dinâmica na igreja, eles mantinham disciplinas antigas, como os judeus zelosos e piedosos que tinham. E a Bíblia diz aí, começa falando que Pedro e João subiam ao templo, eles estavam cumprindo essa tradição, e deviam ter feito isso várias vezes, o que mostra que eles devem ter cruzado com esse coxo outras vezes também.
mas o versículo 2 diz que era levado, possivelmente alguns familiares levavam esse homem que não conseguia andar. No capítulo 4 a gente vai ver que ele tinha mais ou menos uns 40 anos de idade já, e ele desde nascença tinha problema na articulação do tornozelo, lá nos pés, ele não conseguia se firmar em pé, e diz o texto aí do versículo 2, que esse homem era levado, e eles colocavam esse homem na entrada aqui, na porta formosa, né, na entrada do templo, e colocavam lá, obviamente, porque no deserto ele não ia ganhar dinheiro nenhum, tinha que colocar onde tinha movimento de gente, era estratégico, está lá, passava muita gente, e o povo estava indo adorar a Deus. Quem sabe, né, toda aquela religiosidade, quem sabe quando você vem para a igreja, você sai até com o coração mais amolecido, para fazer algum tipo de caridade, para ajudar o próximo, e o coxo ficava ali na porta pedindo esmola. Devia ser então conhecido de todos. Todo mundo devia conhecer aquele homem. Sabe quando você passa no semáforo, e que é o seu caminho, e que você todo dia dá de cara com aquele cidadão que passa aquele rodinho maravilhoso, né, que não enche a paciência de ninguém, aquele negócio, e joga lá e passa o rodinho, e alguém que pede ajuda todo santo dia que você passa. Acontecia aqui, havia a oração, o momento de oração diária ali, as pessoas iam e cruzavam com aquele homem sempre, naquele local. E ele tanto é conhecido que a multidão, quando vê aquele homem, ele sai entrando no templo e o povo vai entrando atrás, né, porque reconhecem que aquele homem era o homem que estava na entrada, na porta chamada Formosa. E, obviamente, que há alguns contrastes aqui no texto que chamam a atenção quando você vai estudar a Bíblia. Sempre você procura semelhanças e procura contrastes, porque isso às vezes dão bons sermões, né, André? Boas aplicações. E aqui há alguns contrastes bem interessantes para futuros sermões, quem sabe. O contraste da beleza do portão, né, o portão que era chamado a entrada formosa, a porta chamada Formosa era uma porta de bronze, e você tem esse contraste entre essa porta tão bonita e um mendigo ali pedindo esmolas. O outro contraste também é da beleza do milagre, um milagre excepcional, né, de uma pessoa que tem um problema ali congênito, um problema de nascimento, 40 anos sofrendo com a religiosidade vazia de muitos, né, que de repente sequer percebiam a presença daquele homem ali. Mas eu disse que queria falar basicamente de duas coisas. Um era o milagre poderoso que a gente leu do versículo 1 até o versículo 10, e depois nós vamos falar um pouco sobre o discurso de Pedro, a pregação poderosa. Um milagre poderoso e a pregação poderosa. Vamos começar falando do milagre poderoso. E aí a gente tem alguns pontos a levantar que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro é a questão da vida de oração dos apóstolos. Se vocês lembram, lá em Atos 1, o que esses homens estavam fazendo, aguardando a promessa do Espírito Santo, era orando. Eles se juntavam ali para orar, aguardando a promessa do Espírito Santo. Está lá em Atos 1, 14. Diz aí no texto imediatamente anterior, que o pastor Flávio ensinou aqui, de Atos 2, 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A oração fazia parte da vida desses homens, fazia parte da vida da igreja. Eles foram para o templo orar. É uma coisa que é valorizada pela vida dos apóstolos. Quando Pedro é preso, e que ele tem todo aquele milagre em que o anjo sai abrindo as portas e tal, e ele sai andando e chega na porta da casa onde os irmãos estão reunidos, os irmãos estão orando, estão lá orando, orando por Pedro, que foi preso, orando pela situação deles. Então, a importância da oração dentro do contexto do milagre, mas, sobretudo, dentro da dinâmica da igreja. E isso não é novidade alguma, nós falamos sobre isso. O Charles Spurgeon tem uma frase muito interessante, quando perguntaram a ele sobre
o sucesso do trabalho dele, né? O Charles Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores e pregava lá na Catedral Metropolitana de Londres e tal. E perguntaram qual era o sucesso dele pregar tanto, milhares de sermões e tal. E ele disse assim: eu trabalho de joelhos. Meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. Então, em que pese o tempo de estudo, o tempo de relacionamento com os irmãos e tal, mas o tempo de descanso que você precisa, mas é necessário para experimentar o poder do Espírito Santo, para experimentar a presença do Espírito Santo na sua vida, é necessária oração. Eu queria falar qualquer coisa diferente aqui, sei lá, algumas dicas para você experimentar o Espírito Santo e tal, mas não tem nada de novo que eu possa lhe dizer, senão que você tem que dedicar-se à oração. Você tem que investir tempo de oração. Foi assim, desde o Antigo Testamento, nós temos exemplos de homens como o rei Josafá, o rei Ezequias, o próprio Jesus, que mesmo sendo filho de Deus, reservava momentos em que ele ia para o monte orar. Lembra de quando ele chegou andando sobre as águas para o encontro do barco? Ele estava no monte orando, e disse que na 4ª vigília da manhã ele foi ao encontro, fez uma vigília até as 3 da manhã mais ou menos, e depois das 3 ele foi lá se encontrar com o Senhor discípulos, porque era necessário, era importante orar, e nós muitas vezes desprezamos essa prática. Segundo, meus irmãos, é que Pedro não tinha prata e ouro, e muitos dos irmãos podem se identificar agora, não se identificaram com a oração, mas se identificam agora com a frase do apóstolo: não tenho nem prata nem ouro. Ele não tinha de fato prata ou ouro, mas ele tinha poder do Espírito Santo. Ele não tinha prata e ouro, mas o que tinha, ele disse: vou lhe dar agora, em nome de Jesus, levanta. E anda, e ele anda, e o coxo agora se apruma e começa a louvar e saltar e fazer toda aquela manifestação ali de glorificação ao nome do Senhor. Hoje, muitas vezes, a igreja tem prata e tem ouro, mas falta o poder. Há uma história, não sei se é verdadeira, de Tomás de Aquino, que ele faz uma visita a Roma, pega meio de surpresa o Papa Inocêncio, e quando ele chega em Roma, o Papa Inocêncio está contando lá o ouro que tem e tal, e começa a mostrar a Tomás de Aquino toda aquela riqueza que a igreja tinha conseguido, e ele diz assim para Tomás de Aquino: irmão, hoje nós não podemos dizer mais que não temos, Pedro não pode dizer mais que não tem prata, que não possui nem prata nem ouro. E Tomás de Aquino, na mesma hora, responde a ele: também não pode dizer, em nome de Jesus Cristo, anda. E também não, se não tem, hoje pode ser que a igreja tenha condições, mas falte o poder. Uma pergunta que a gente pode se fazer é: como é que não tinha prata e ouro? Pedro fazia mais ou menos 3 anos que estava dedicado exclusivamente ao ministério. Não é uma boa pregação para você escutar, André, mas fazia 3 anos que ele tinha deixado tudo. Ele e João, eles tinham um empreendimento, eles tinham uma empresa de pesca, e tinham alguns barcos, de vez em quando, né, ele ia lá pescar e tal, mas agora, nesses últimos 3 anos, ele se dedicou, deixou tudo, deixou as redes, lançando as redes, diz assim a palavra do Senhor, seguiu a Cristo. Então ele não tinha de onde tirar o sustento. Aqui a gente vê a partir de Atos 2, 42, que os apóstolos eles recebiam o sustento dos irmãos, que deixavam os seus bens aos pés dos apóstolos. E aqui também é importante lembrar que o poder aqui não é de Pedro. O poder ele invoca no nome de Jesus, e ele faz isso, né, reconhecendo que é no nome de Jesus que há poder. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. A mão era de Pedro, mas o poder era de Cristo. E talvez a gente se demore mais falando sobre a questão do dom de curar, né?
que parece claro aqui na vida de Pedro, como parece claro também na vida do apóstolo Paulo. Talvez não pareça claro na vida de todos os apóstolos. Por que é que, por exemplo, João não curou e Pedro curou? Por que é que não foram os dois? Os dois pegando na mão, curaram. Mas me parece que Pedro tinha sim esse dom e a gente não ouve falar de que João tenha curado alguém. Há diferença dos dons e não há registro de fato de João curando enfermos, embora com certeza ele devia ser tão cheio do Espírito Santo, mas ele tinha um ministério diferente. O controle da operação do sinal aqui, da cura, é do Espírito Santo, não é Pedro que está controlando, embora a ordem parta da boca o comando parta da boca de Pedro, mas é o Espírito Santo que controle. O exemplo disso é que eles subiam ali para orar, costumeiramente, mas só naquele dia foi que resolveu fazer a cura, porque é o Espírito Santo que ordena a bênção, é o Espírito Santo que opera a cura. Não há como, então, meus irmãos, marcar a reunião de cura. Quarta-feira, reunião de oração, venha, chame a todos, coloca no Insta aí, reunião de cura aqui na igreja presbiteriana. Não sou eu que marco isso. Primeiro porque eu não tenho, eu vou pregar quarta, sou eu que vou pregar quarta. Eu não tenho esse dom de curar, já aviso os irmãos. Posso orar pelos irmãos para que Deus cure, isso acho que é obrigação de todos fazermos. E fazendo, espere a resposta que vier do Senhor, viu? Estou lembrando agora de uma história que o pastor Cláudio Duarte disse que tinha pregado, a irmãzinha chegou lá perto dele e disse assim, meu irmão, ore por mim, que eu estou tão mal, eu estou doente, assim, 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 assado. Ele disse, tá bom, minha irmã, vou orar. E aquele jeito mineiro dele, pegou a irmã e começou a orar, Senhor, cura esta mulher, se for a tua vontade, se não, leva, Senhor, para junto de ti e tal. E ele disse que quando abriu os olhos, a mulher estava com os olhos desse tamanho, fulminando ele. Mas você, se pedir oração ao presbítero, ao pastor, sabe que é para fazer a vontade de Deus. Se for do agrado do Senhor de curar, ele vai curar. Se não for da vontade de Deus, ele vai levar. E vai ser curado de todo jeito, que vai ser curado de vez. Vai para a glória e vai receber a cura. Então receba a bênção, meu irmão, qualquer que seja. Porque quem controla, quem manda é o Espírito Santo. Não é o apóstolo, não é o presbítero, no caso, que apóstolo não temos mais. Então não há como marcar a reunião, grande reunião de cura, porque é o Espírito Santo quem determina, ele sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe para onde vem, de onde vem, nem para onde vai. Pedro e João deviam ter passado ali dezenas de vezes. A operação do dom concedia cura imediata pela palavra de autoridade. O apóstolo ordenava a cura, diferente de nossa missão de orarmos pelos enfermos. Nós oramos, mas aqui há um dom específico de cura, em que Pedro ele fala e a pessoa imediatamente é curada. E diferente muitas vezes de coisas que a gente vê por aí, né, nesse mundo distorcido, de pessoas que ficam fazendo propaganda de cura, mas é uma cura meia boca, que a pessoa não é curada, ou então é só um pedaço, não cura todo. Falou e naquela mesma hora a pessoa se levantou ali. Se o dom existe como no período apostólico, onde é que estavam os dotados durante a pandemia? Essa era uma pergunta que se fez durante a pandemia. Se realmente existe esse dom de curar, como aqui havia nos apóstolos, então por que esse período de 2 anos que a gente enfrentou pandemia, a gente não viu essas pessoas nos hospitais, essas pessoas nas UTIs, operando esses sinais, comandando a cura para que essas pessoas fossem curadas? Eu estou fazendo esse registro, não é colocando em xeque o poder de Deus, não, que essa é a primeira aplicação que eu coloco, é que Deus é poderoso e não há impossíveis para Deus. Deus pode curar o câncer, Deus pode curar a AIDS, Deus pode fazer o que Ele quiser fazer, porque Ele é Deus, e disso eu não duvido. O que nos falta evidências, e aqui eu estou fazendo coro com o pastor Augusto Nicodemos sobre o tema, o que nos falta evidências é de crer que o dom de cura existe hoje como nos apóstolos. Esse dom aqui, do jeito que os apóstolos, que a gente via Paulo operando, que a gente via Pedro operando, que a gente viu Elias operando no Velho Testamento, Eliseu,
e a gente vai ver vamos tomar isso também na aplicação de John Stott, um bom comentarista bíblico, é de que parece que há propósitos específicos em momentos específicos da manifestação desse dom. Então, eu quero que você saia daqui hoje sabendo que Deus cura. Não quero que você saia daqui, agora Deus cura, e eu creio nisso, Deus cura. E é por isso que eu oro por cura. Tem um monte de gente na minha agendinha. Um dia desse eu encontrei com um aí e disse, meu irmão, eu posso arriscar seu nome da agenda? Porque ele ficou ocupando espaço lá, às vezes a gente não lembra do outro e tal. Ele disse, não, meu irmão, ore. Mas você não está bom? Não, mas ore por outra coisa agora, não ore mais pela cura, não. Ele disse, está bom, então vou tirar do lugar na agenda e vou botar no outro. Eu oro para que cure, mas não vejo evidências da existência do dom de curar, pelo menos da forma como Atos expõe aqui na vida dos apóstolos. Compaixão, não apenas religiosidade. Veja que eles tinham um propósito ali de ir orar, adorar a Deus. Que coisa mais íntegra do que isso, mas eles pararam o que estavam fazendo porque viram que naquele momento se atrasaram para a reunião de oração porque havia ali algo que o Espírito Santo estava ordenando que se fizesse. A operação do Espírito Santo. Interromperam o seu momento de oração por causa do coxo, demonstrando compaixão, diferentemente da história do bom samaritano. O escriba e o fariseu, está lá, o cidadão no chão, ele passa ao largo. E ele, olha que talvez ele nem tivesse compromisso assim tão urgente, mas ele passa de longe e não olha para aquele homem. O zelo pela tradição e indiferença quanto ao próximo. Não é para benefício próprio ou autopromoção. Essa é uma outra questão que a gente vai ver aqui, especialmente quando entrar na pregação, é que Pedro, ele não diz, agora venham, que eu curo, venham até mim, olha ver o que é que eu fiz. Não há esse sentimento de autopromoção, nem mesmo de valorização ali da cura em si. A intenção de Pedro, a gente vai ver isso na pregação, é de apontar para Cristo. Havia uns curandeiros, como sempre até hoje a gente tem. Você encontra por aí gente que diz que faz cura, que faz unguento, não sei o quê, e que benze e tal. E naquela época havia alguns judeus que, especialmente nas classes mais baixas, operavam determinadas curas, os chamados rachidins, se eu não me engano. E Pedro tratou logo de tirar essa imagem de que as pessoas pudessem, eita, olha o curandeiro, olha, chegou ali o homem que cura. Diz, não, isso que vocês viram foi o poder do Espírito Santo, foi o Jesus que vocês crucificaram, que vocês negaram diante de Pilatos. Esse Jesus levantou esse homem e ele ressuscitou dos mortos e agora arrependeu-vos dos vossos pecados. Ele cuidou logo de apontar para Jesus. Não há autopromoção. Nem do meio, podia ter dito, agora vamos fazer o seguinte, a gente começou um movimento, tem 3.000 já que se batizaram no Pentecoste, vamos lá para a nossa igreja pentecostal e tal, porque foi do Pentecoste, né? Então a igreja pentecostal, mas ele não começou assim, ele apontou para Jesus, o propósito da cura era pregar a Cristo, crucificado e ressurreto dentre os mortos. O milagre é irrefutável, claramente a fé dos apóstolos foi um instrumento da cura, porque o paralítico permaneceu completamente passivo. Né? Interessante isso, porque a Bíblia não diz que o paralítico creu. Né? Às vezes a gente diz assim, você não foi curado porque você não tem fé. Você está orando aí, não é curado porque você não tem fé. É por isso que você não fica bom. Mas qual foi a fé que esse paralítico teve? Ele olhou esperando uma esmola. Pedro diz, olha para nós. Olha para mim, presta atenção. Vou te falar, levanta. Anda. O paralítico está parecido com a situação do outro coxo, outro paralítico no tanque de Betesda. Lembra? Jesus está lá, o Filho de Deus encarnado, o homem que cura, que resolve, que multiplica pão, e ele está lá, ele passa no tanque de Betesda. O que é que o paralítico diz para ele? O coxo diz, Jesus, meu filho, o que é que você tem? Começa a puxar a conversa com ele. Ele diz, estou aqui, eu estou aqui, eu não consigo chegar no tanque quando o anjo mexe a água, eu fico aqui, e não tem quem me jogue lá. Qual é a fé que esse homem teve? Ele estava reclamando. E Jesus, levanta, toma o teu leite, vai-te embora daqui. Porque quando o Espírito Santo age, ele não depende da fé da pessoa para ser curado, não. Ele age porque é o Espírito de
Deus. E o milagre é irrefutável, não depende da manifestação da fé Em alguns casos, há de fato a experiência da fé de quem é curado, de quem teve aquele encontro com Jesus. Mas nesse caso aqui, não. Ele não demonstra ou manifesta fé, ele esperava uma boa esmola. É revelador de que a cura não depende da fé de quem recebe, como alguns querem colocar esse fardo sobre os enfermos. O cara já está doente, está lá mal, e você está dizendo, não, é porque você deve ter cometido algum pecado, é porque você tem pouca fé. Semelhante fato ocorreu no tanque de Betesda, nós já falamos. Aqui, Lucas usa a linguagem médica, dizer que ele, tomando pela mão direita, levantou imediatamente, foi instantâneo. Os seus pés e artelhos, os seus tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com ele no templo. E parece que ele estava testando, né? Porque ele entrou saltando no templo. Ele entrou saltando no templo, que todo mundo disse, aquele homem que estava lá, que não se levantava, está pinotando aí no templo. Entrou com eles no templo. Eu pulando aqui, estezinho ali atrás, assim, meu Deus. Nenhum aleijado podia entrar no templo. Não podia, está lá na lei de Moisés. Não está escrito aqui não, mas está lá na lei de Moisés. Não podia entrar, por isso que ele ficava do lado de fora. É a primeira vez que esse homem vai entrar no templo. Ele quer estar junto dos apóstolos, ele quer entrar, sei lá, ele quer ver o sacrifício como é, só tinha escutado 40 anos, agora ele quer ver, ele quer adorar a Deus lá junto com o povo. Oh Deus, concede à tua igreja um desejo semelhante, de estar junto. Às vezes a gente vem todo domingo e não valoriza esse ajuntamento aqui, esse momento solene, que é um culto que nós temos que resgatar como um momento especial da igreja, um momento de se apresentar diante do Senhor, de trazer a sua adoração, talvez de pinotar um pouco, quem sabe. Mas nós precisamos, meus irmãos, ter esse desejo também de entrar na presença do Senhor. É irrefutável também, porque é impossível negar que aconteceu, ninguém podia negar, como tentaram negar a ressurreição de Jesus, mas nem podia associar ao diabo, porque Pedro foi claro, dizer, em nome de Jesus, não disse só assim, levanta e anda. Podia ter dito, Deus podia ter curado do mesmo jeito, mas ele disse, em nome de Jesus. Levanta, anda. E aí o povo ficou assombrado, espantado, essa foi a reação do povo, versículo 9 e 10. Era um coxo de nascença, e todo mundo conhecia, um local público de cerimônia, e apenas pela palavra, não fez mais nada, só falou e o homem se levantou. E a gente vai passar então para a segunda parte, última parte, a pregação poderosa, uma pregação poderosa. Nós, às vezes, a gente faz curso de evangelização, né? Eu estava meditando, lembrando do EE, do Evangelho Explosivo, como é que a gente prega, como é que a gente evangeliza, e aqui Pedro dá uma aula de o que é uma pregação poderosa. A primeira pregação, Pedro não era muito fraco de pregação, não. A primeira pregação, converteram-se 3.000. A segunda, 5. Então, o homem se você quer pregar em público, ele é uma boa referência. Então, devido ao milagre, vocês lembram que a gente falou, ele estava na porta, e aí, devido ao milagre, o povo viu aquele homem de pé, e Pedro vai entrando, ele vai entrando atrás, e a multidão vai para o espaço do alpendre, aquele pátio das mulheres ali, onde se aproximava o pórtico de Salomão, ou o portão de Nicanor, como é conhecido também. Alguns itens dessa pregação, alguns aspectos dessa pregação. Primeiro é que ela é cristocêntrica. A pregação fiel, ela aponta para Cristo. A gente pode falar sobre qualquer coisa aqui. Eu podia ter trazido o sermão do Dia das Mães. A gente pode falar sobre domingo que vem à noite, não percam. Bota aí no Instagram, solucionando conflitos à luz da Bíblia. Não está falando aqui sobre família e sobre solução de conflitos. Mas é inevitável de que quem prega e quem é chamado para pregar, que não pregue a Cristo. A gente vai falar sobre família, sobre conflito, e eu vou acabar mostrando a Cristo. Se não for assim, vocês me repreendam no final do sermão. Porque essa é a pregação fiel, é aquela que aponta para Cristo. O milagre é maravilhoso, 40 anos, um homem coxo, está lá, eu podia chamar ele para falar no microfone, e aí, o que, é que você está sentindo? E tal, e pula, podia fazer qualquer presepada com ele. Mas não era esse o objetivo, o propósito é apontar Cristo.
O propósito é apontar a Cristo. O coitado do coxo que foi curado já ficou em segundo plano, porque o primeiro plano é Cristo. Nós hoje estamos aqui, Dia das Mães, maravilha, você abraça sua mãe, dê um cheiro nela, eu vou dar um cheiro na minha ainda, quando terminar aqui, uma bênção, maravilhoso, joia. Só que o propósito aqui de pregar a palavra, de abrir a palavra, não é falar sobre mãe. A gente vai homenagear ela, mas nosso propósito é apontar a Cristo, e esse crucificado, ressurreto dentre os mortos, a promessa da vida eterna que Ele nos traz, a bênção da reconciliação com Deus, é isso que nós temos que fazer, essa que é a pregação fiel. Tira os olhos do coxo e fixa os olhos em Cristo, rejeitado, morto e ressuscitado. Quem faz propaganda do milagre, como se fosse homem poderoso, está na contramão do ensino bíblico. O poder não era de Pedro, mas no nome de Jesus. Deus havia glorificado Jesus através do milagre. É isso que Pedro vai dizer lá no versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes. O milagre é esse, é que Deus glorificou a Cristo. A pregação fiel também traz continuidade do Antigo Testamento para o Novo Testamento. A gente não prega uma coisa no Velho Testamento, aí não, é porque é Velho Testamento, é a Antiga Aliança. Agora é Nova Aliança, agora a gente prega a Cristo. Não, o Antigo Testamento é sombra. Tudo que Deus revelou ali era apontando para Cristo. Muitos dos judeus não entenderam e muitos de nós hoje não entendem. Mas toda a Escritura aponta para a revelação em Cristo Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus, como diz o autor de Hebreus. E nós temos que entender isso, que há pontos de descontinuidade, mas há muito mais pontos de continuidade na revelação no Antigo Testamento. E Pedro sai arrancando, o Galileu lá, pescadorzinho, foi lá arrancando do Velho Testamento, desde Moisés, Samuel, os santos profetas, dando a entender que aquele tipo de vocação profética já não existe mais, porque ele diz, os santos profetas falaram, tudo apontando para Jesus. Aí tem um autor que diz que o cristianismo não é uma nova religião, porque o que está no Antigo Testamento aponta para a mesma coisa, para esse Jesus que vai ser sacrificado. Quando você olha, se Isaías estivesse vendo Jesus na cruz do Calvário, é tremendo, é o mesmo evangelho. Cristo é ungido, profeta, rei e sacerdote, para usar aqui o tríplice ofício de Cristo da reforma também, prometido pelos patriarcas. A pregação fiel ensina arrependimento. É muito interessante isso, porque João Batista vem antes de Jesus, e o que é que ele prega? Arrependei-vos, porque o reino está próximo. Jesus vem, é batizado, e ele sai pregando o quê? Arrependimento. Arrependei-vos. Aí a igreja vem, agora começa, podia pregar outra coisa diferente? Não, tem que pregar a mesma coisa. É isso que nós temos que pregar. Nós temos que pregar que todo homem é pecador. E não é acusar com um lado de soberbo ou orgulho para humilhar ninguém, não. É porque todos precisam do arrependimento. E nós temos que pregar isso, não podemos pregar outra coisa. Arrependimento. A pregação fiel ensina arrependimento. E é isso que Pedro vai ensinar aqui, versículo 13 ao 15. Vós, porém, negaste o santo, o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Mataste o autor da vida. E aí, mais adiante, ele diz, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. A pregação fiel, ela clama por arrependimento e fé. Não se trata de entretenimento, mas de apontar a Cristo como revelador do nosso pecado. Pedro apresenta o pecado, a culpa, a necessidade de arrependimento e a fé em Jesus. Não há perdão de pecado sem arrependimento. Não há novo nascimento. A igreja existe para pregar esse evangelho, que transforma o perdido, que faz novas todas as coisas, que gera no coração daquele que escuta e pela fé recebe essa mensagem, um novo nascimento. E para ter novo nascimento tem que haver arrependimento. A proclamação deve ser feita a despeito da ignorância dos ouvintes, e Pedro reconhece aqui que eles fizeram por ignorância. Ele diz, versículo 17, e agora, irmãos,
eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Pedro expõe o pecado dos judeus e a sua consequente ignorância. Mas não é ignorância que inocenta o judeu, não. É porque ele não sabia que ele era filho de Deus. Não, é a ignorância pelo fato de ter rejeitado. Jesus falou que era o Filho de Deus, ele mostrou através de sinais e prodígios, mas o judeu permaneceu ignorante, como muitas vezes nós pregamos, e as pessoas permanecem ignorantes sem reconhecer a realidade de Cristo como o Filho de Deus que veio ao mundo. Não há garantias de que as pessoas entenderão, nem que se converterão, porque não é uma questão de aplicar um método, é uma questão de obediência à vontade de Deus. É uma questão de cumprimento da vontade de Deus. Porque Deus, o Pedro diz aqui que Deus cumpriu o que antes havia anunciado. Mesmo com a ignorância, ou a despeito da ignorância dos judeus, o seu pecado, a sua rejeição, foi para cumprir o que estava escrito. Isso anula a responsabilidade do homem, a responsabilidade dos judeus? Não. Ressalta a soberania de Deus, mas o homem é inteiramente responsável pela sua rejeição à mensagem do Evangelho, sua rejeição a Cristo. Isso não inocenta os que rejeitam a Cristo, nem os isenta do juízo, os isenta de pagar. Ninguém pode alegar ignorância. Não, Estezinha, cadê ela? Saiu. Ninguém pode alegar ignorância para não obedecer à lei. Não é verdade? Você pegou, tem uma Bíblia aqui, aí, é uma Bíblia tão linda, não tem ninguém por perto e tal, você pegou e levou para casa. Aí o diácono chegou na porta e disse, não, meu irmão, você não é seu, não. Você não sabe, não, que a lei diz, artigo 155 do Código Penal, subtrair, tirar para si, alguma coisa que não é seu, é algo alheio. Não conhecia o Código Penal. Aí isso quer dizer que isso lhe justifica o fato de você pegar o que não é seu, o que é do outro. Ninguém pode alegar ignorância da lei. E aqui também ninguém pode alegar, no último dia, quando chegar diante de Jesus, que ele estiver separando as ovelhas dos bodes, dizer, esse homem não sabia que era o Senhor. Ninguém pode alegar ignorância diante de Deus. Estamos terminando. Pregação envolve promessa. A gente não pode ficar só no pecado também, martelando e condenando todo mundo quando a gente prega a palavra. Versículo 19 e 20, veja só. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Em Cristo, os nossos pecados são cancelados. É a primeira promessa que está aí. Em Cristo, nós temos os pecados. Se você se arrepender do seu pecado, de fato, se arrepender dos seus pecados serão cancelados. Crendo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, sofreu sobre si o preço do meu pecado, do seu pecado. Experimentar o refrigério. Essa palavra refrigério só aparece no Novo Testamento aqui, e aparece mais uma vez no Velho Testamento. É viver na presença de Deus. Para experimentar essa vida na presença de Deus, você precisa se arrepender, mas se apropria dessa promessa, da presença de Deus na sua vida através da fé. Que venham tempos de refrigério. Se inicia com a conversão, arrependimento e fé, e se consuma com a volta de Jesus. Começa a experimentar um pouco aqui. A gente tem aqui uma amostra grátis. É grátis porque foi graça. A gente tem um pouquinho da amostra do tempo de refrigério, que a gente vai experimentar totalmente em glória quando Jesus Cristo voltar. A volta do Senhor trará restauração, novos céus e nova terra. Não haverá restauração por mãos humanas, apesar dos esforços e de luta. A gente vê muita gente empenhada em mudar a sociedade, e tem muitas igrejas que acreditam que esse é nosso papel, restaurar a sociedade. Queridos, não estou desmotivando ninguém, espero que não, de continuar a luta pela verdade e pela justiça, mas a restauração desse mundo caído não vai vir por mãos humanas, não vai vir pelo seu esforço, por qualquer fundação que as igrejas criem, pela união das igrejas, não vai vir.
a restauração desse mundo caído só vai vir com novos céus e nova terra, onde habita justiça. E a restauração quem vai fazer é Ele, quando Ele voltar. Que eu vejo às vezes as pessoas se desanimam. Ai, Tiel, porque esse governo que está aí, como é que vai ficar meus filhos? E os filhos dos meus filhos? Eu já oro, né? Pelos filhos dos meus filhos. Eu digo, Senhor, abençoa, são eleitos do Senhor, que sejam testemunhas de Deus vivo, o bom perfume de Cristo, a perfumar todas as nações, Senhor. Meus netos que eu nem conheço, mas levanta como missionário do Senhor. Essa deve ser nossa oração, mas a gente não deve viver com a expectativa de que a gente vai transformar esse mundo de modo que ele seja um mundo, um paraíso, o Éden aqui na terra. Não, a restauração vem pela mão do Senhor. E nem há uma ideia aqui específica de restauração de Israel, que alguns defendem. Não, porque vai ter uma restauração para Israel e depois vem... Pedro não fala isso. Pedro fala de restauração de uma forma geral. Alguns creem que antes de chegar o último dia em que Jesus vai se revelar, Jesus voltará, vai haver um avivamento espiritual no meio do povo de Israel. Alguns creem assim. Mas não fala de restaurar o reino de Israel geográfico, físico, para depois ter uma restauração dos novos céus e nova terra. Não, esse não é o entendimento mais correto ou mais alinhado com toda a Escritura Sagrada. A pregação envolve também juízo, para a gente passar para as aplicações, envolve juízo. A pregação para arrependimento pela fé é sim, mas o que rejeita essa mensagem enfrentará o justo juízo. Versículo 23, acontecerá que toda alma, isso está lá ele repetindo o que está lá escrito no Velho Testamento, lá em Deuteronômio 18, acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Vamos passar, isso aqui alguns historiadores judeus em literatura extra-bíblica falam que quando Tito, filho do imperador Vespasiano, o general Tito, entrou depois de 60 anos que isso aqui foi falado, que ele entrou em Jerusalém, ele passou 3 anos cercando a cidade e ele entrou. Conta-se, nesses relatos históricos, de que ele tenha dizimado mais ou menos 500 mil judeus. Mas alguns historiadores judeus falam que grupos de cristãos não foram atingidos porque ouviram a mensagem escatológica de Jesus. Lembra do que Jesus falou? Quando vocês virem Jerusalém sitiada, o que é que vocês fazem? Corram para os montes. Fujam, porque vai vir a destruição e não vai ficar pedra sobre pedra. É lógico que há um aspecto de revelação do último dia, da destruição final do mundo, para criação de novos céus e nova terra, mas Jesus estava falando também da destruição de Jerusalém. E, nesse sentido, os cristãos também, aqueles que ouviram o sermão escatológico de Jesus, também não foram alcançados por essa destruição do general Tito. Aplicações para encerrarmos. Primeiro, não há impossíveis para Deus. Sai daqui com essa certeza. Deus cura, meu irmão. Deus salva. Que é um milagre maior do que a cura do coxo, é a cura de um coração atolado no pecado. É você ouvir que uma pessoa que vivia de uma vida pregressa e que se entregou a Jesus e que hoje é um servo de Deus, que prega a palavra, que quer viver para adorar ao Senhor. É você saber que uma pessoa que estava envolvida com drogas, em dependência química, física, psicológica, emocional e espiritualmente cativo ao diabo, ele foi restaurado, porque Deus pode curar, Deus pode restaurar. Não há impossíveis para Deus, ainda que seja a cura de um coxo de 40 anos de idade, de nascença com sua doença. A segunda aplicação, nós falamos e vamos só reafirmar aqui sobre a questão do propósito de Deus de curar, a natureza do dom de curar dos apóstolos, a cura imediata, completa, restauração mediante o comando em pessoas reconhecidamente doentes e preparando as pessoas para ouvirem a cura, era um meio para trazer a palavra de salvação, para trazer a pregação. Esse tipo de
de dom específico, não temos muitas evidências hoje, queridos. É o dom que os apóstolos tinham. A ausência de evidências de pessoas com o mesmo dom dos apóstolos. Muitos querem o Espírito Santo para fazer sinais e maravilhas. Mas a grande capacitação do Espírito Santo foi para quê? A gente quer o Espírito Santo. Rapaz, ia ser bom se eu chegasse, a pessoa estivesse doente e eu tocasse a pessoa curada, a pessoa, né, passasse pela minha sombra. O lenço que eu usei, o pastor aqui, pregando de noite, suando, e aquele lenço vai tanto suado, não sei o quê, aí encostava em você doente, aí você, o lenço suado do pastor Flávio, que maravilha, guarda o lencinho hoje, pastor. Aí, esse é maravilhoso, muitos querem esse tipo de poder, mas o poder que está prometido lá em Atos 1:8 é para quê? Oi? Para ser testemunha. Esse é o poder do Espírito Santo que Deus prometeu, que Jesus falou lá para os apóstolos em Atos 1:8. Os sinais e prodígios acompanham os que creem, mas o poder é para testemunhar. Muitos não querem esse poder não, querem o outro, né, de curar, mas o testemunho, às vezes a pessoa não procura esse poder. Deus pode fazer sinais e maravilhas, mas o maior sinal da obra de Cristo é o perdão dos pecados. O propósito de Deus de curar está acima da fé das pessoas. Se você ora e não é curado, não é por causa da fé. Eu estava lembrando que quando o Emanuel tinha... Eu nem falei com o bichinho para dar esse exemplo. É que eu tenho que pedir permissão agora para dar exemplo, para não causar BO em casa, problema em casa. E aí eu contei esse exemplo já aqui. Ele tinha 4 para 5 anos, a gente foi para a casa de Ana, e ele brincando lá, ele ralou o joelho. Sabe quando fica aquela carne branquinha ali, pronta para o churrasco? Aí ele... Não, vamos embora. Ele chorando. Aí ele entrou no carro, e a gente no carro, daqui a pouco ele deu aquele clamor lá atrás. Por quê? Eu e Clênio, como assim, meu filho, por quê? Não, porque eu já orei para passar dor e não passa, e o Senhor não cura. Por quê? Meu joelho. A gente faz exatamente como ele faz, como ele fez. Ele não faz mais isso não, tá, meus irmãos? Quando eu olho para ele não faz mais isso não. Mas a gente faz exatamente isso. A gente ora e fica dizendo, por quê, Senhor? Por quê? Ele é Deus. Ele comanda a história de nossas vidas. Ele escreve a nossa história. Ele tem um propósito até para a sua doença. Haja visto o exemplo de Jó. Ele tem um propósito. Ele cumpre o seu propósito determinado, inclusive na doença. Que muitas vezes a saúde não vai atender o cumprimento daquele propósito. Não quer dizer que a gente vai pedir sofrimento. Senhor, manda dor, manda, Senhor. Ninguém vai orar pedindo dor nem sofrimento. Às vezes acontece. Talvez seja esse o propósito da dor e do sofrimento. Mas nós temos que aprender a depender de Deus. Eu falei de John Stott. John Stott ele tem uma teoria interessante, que ele diz que os milagres bíblicos se concentram em 4 etapas. O tempo de Moisés, a entrega da lei, que você via muitos milagres acontecendo pela mão de Moisés. O tempo de Elias e Eliseu, em que ali os profetas estavam envolvidos em trazer o povo para a volta da adoração do culto a Deus, de sair do culto de Baal para a confirmação do culto a Deus. Em Jesus, com os milagres, que eles atestavam que ele era o Filho de Deus. E nos apóstolos, que atestavam que eles eram testemunhas inspirados pelo Espírito Santo de Deus, inclusive que eles deixaram esse testemunho inspirado, registrado para nós. O meio ordinário de Deus nos guiar hoje é pela sua providência. Ele providencia no dia a dia, na rotina, no ordinário. Você amanheceu respirando, alguns com o nariz entupido, outros não, mas você amanheceu respirando, você tem lá, vai ter o seu almoço com sua mãe, talvez não tenha a sua mãe, mas Deus providenciou uma família, enfim. Deus nos guia hoje pela sua providência. Cuidado para não dar aos milagres um lugar que eles não têm na revelação bíblica. 3, Deus é soberano e o homem é responsável. É inevitável que a gente não bata nisso quando está pregando a palavra do Senhor. Deus é soberano, Ele cumpre o seu propósito, mas isso não isenta o homem da responsabilidade. Pedro está pregando, dizendo, vocês rejeitaram, vocês pecaram, vocês negaram, mas fizeram na ignorância, e Deus cumpriu o seu propósito em Cristo dar a sua vida em resgate de muitos. Deus é soberano,
e o homem é inteiramente responsável. Como é que a gente junta essas duas verdades paralelas na Bíblia, que não se tocam? A gente só consegue unir as duas através da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é que dá sentido a essas duas verdades coexistirem na palavra do Senhor. E para finalizar, cumprimento da promessa. Perceba que Pedro termina o seu sermão falando do cumprimento da promessa a Abraão. Ele diz assim: vós sois os filhos dos profetas, versículo 25, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Pedro omitiu parte da bênção aqui que Deus havia dado a Abraão. Deus havia prometido a Abraão uma linhagem como a areia do mar. Deus havia prometido a terra que ele iria pisar a planta do pé dele. Mas aqui Pedro traz apenas o trecho da promessa que ainda estava se cumprindo. Porque o restante já havia se cumprido, o povo de Israel já havia habitado na terra prometida, mas uma parte estava se cumprindo. E a partir dali, com o alcance de todas as nações, nós somos fruto dessa promessa, nós somos o cumprimento dessa promessa, que é que na descendência de Abraão, através de Cristo, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, Pedro cita apenas a parte da bênção de todas as nações da terra, através do filho de Abraão, porque as demais já haviam sido cumpridas. Em Cristo, as promessas do Antigo Testamento são vistas em seu caráter espiritual. A bênção de Abraão para as nações é o perdão dos pecados de todo aquele que crê. É isso, queridos. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe a crermos nesse Deus que pode todas as coisas, mas a também sermos achados fiéis no testemunho, buscarmos esse poder do Espírito Santo para testemunharmos desse amor, para proclamarmos com fidelidade a respeito da salvação e do cumprimento dessa promessa, a salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar, feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela tua bondade, Senhor, em nos incluir nessa promessa bendita. Nos tempos eternos, Senhor, o Senhor assim determinou. E o Senhor estabeleceu a tua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. O Senhor estabeleceu sua aliança com Davi. O Senhor estabeleceu, ó Deus, em Cristo Jesus, a nova aliança do sangue de Cristo, do teu Filho único, unigênito, sangue derramado em nosso favor. Ó Pai, te louvamos porque o mesmo Deus que levantou aquele coxo é o Deus que habita em nosso coração através do Espírito Santo. É o Deus que nos capacita a proclamarmos essas verdades e é o Deus que nos capacita a nos mantermos fiéis a essa pregação até o dia da restauração, até o dia em que o Senhor voltará e restaurará todas as coisas. Ó Deus, concede à tua igreja que nos mantenhamos fiéis a essa mensagem, que possamos pregá-la, que possamos vivê-la, que possamos experimentar através da fé a bênção do poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É assim que teu povo ora, Senhor, nesta manhã, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.